paz do Senhor, meus amigos e irmãos do Facebook. Estamos aqui mais uma vez para lhe trazer uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Nesta noite eu quero meditar na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, que está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Todos conhecem a história de Davi e Golias. História essa muito usada nos nossos dias, quando alguém com pouca vantagem consegue vencer alguém com maior vantagem. Essa história é muito usada nos nossos dias. Porém, nós vamos ver nesta oportunidade como que Davi fez para vencer esta batalha, esta luta. A história bíblica começa dizendo que Israel estava em guerra com os filisteus. E nessa guerra, Israel estava de um lado do monte e os filisteus estavam do outro lado. Assim, nessa batalha, aquele que atacasse o outro ficaria em desvantagem, pois aquele que atacasse teria que subir morro acima atacando o seu adversário. Lógico que ele iria ficar em uma grande desvantagem. Porém, o que eles fazem? Cada exército fica de um lado do monte, e durante os dias em que nenhum dos exércitos se atacava, o exército filisteu mandava ali embaixo no vale Golias para insultar o exército de Israel, propondo a eles um duelo, dizendo a eles que se tivesse algum homem que pudesse lutar com eles, eles se entregariam a eles se eles vencessem. E aquele que perdesse a batalha se entregaria ao outro como para o servir. E nós vemos que durante 40 dias essa situação ficou assim. Todos os dias o filisteu descia e afrontava o exército de Israel. Veja que Saul chegou num ponto de propor aos seus soldados que aquele que vencesse aquele gigante, ele lhe daria grandes riquezas e daria também a sua filha em casamento. E veja que todos os soldados de Israel, vendo o tamanho daquele homem, vendo o quanto aquele homem era gigante, eles não quiseram enfrentar, mesmo sabendo que queria ganhar grandes riquezas, queria ter a filha como noiva, como esposa. Nenhum dos soldados de Israel ousou enfrentar aquele gigante. Esse gigante Golias, ele media 2,90 metros, era um homem muito grande e conhecedor de guerra, um homem guerreiro. E ninguém de Israel se pôs ali para lutar nessa peleja. Mas um dia Davi, quando ele chegou ali, ele viu que aquele gigante desceu no vale para afrontar. E enquanto aquele gigante afrontava, Davi olhou para aquela situação e ele disse: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E veja que enquanto Davi falava com os soldados, os seus irmãos chegavam ali para o repreender, dizendo o que ele veio fazer ali, ele veio ver a guerra. E veja que então, isso chegou aos ouvidos de Saul. E quando ele chegou ali, diante de Saul, Saul disse que ele não poderia vencer aquela guerra, que ele não poderia vencer aquela batalha. E Davi então olha para Saul e disse: olha, Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e eu tomei esse leão, quando veio um leão e tomou uma das minhas ovelhas do meu pai, e eu fui até o leão e te trouxe a ovelha de volta. Veio também o urso, tomou uma das ovelhas de meu pai, eu fui até ele e peguei a ovelha de volta. Assim como eu fiz com esses dois, com o leão e com o urso, eu vou fazer com esse gigante filisteu. Saul então, olhando para ele, disse: sim, você pode ir lutar então. Veja que Saul tentou dar a ele a sua arma, as suas armas de guerra, mas Davi não aceitou. Davi então pega 5 pedras do ribeiro e uma funda e o seu cajado de pastor e vai para a peleja. Quando ele chega diante do filisteu, o filisteu olha para ele, ri dele, dizendo para ele que se ele era algum tipo de cachorro, um tipo de animal para vir brincar com pedras e com paus com ele. E veja que naquele momento aquele gigante amaldiçoou Davi. E Davi então o que ele fez? Ele olhou para o gigante e disse que: olha, você vem a mim com pedra e com lanças, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E como nós todos sabemos da história, Davi com uma pedra, ele girou a sua funda e acertou a pedra bem no filisteu, na testa do filisteu. E aquele filisteu caiu. Quando aquele filisteu então caiu, Davi então vai e corta a cabeça daquele filisteu, fazendo com que o exército de Israel saísse vencedor e o exército filisteu saísse correndo daquela situação. O que nós aprendemos com esta palavra nesta noite, aleluias, é que quando nós vamos enfrentar os problemas da nossa vida, nós nunca podemos enfrentar eles de qualquer maneira. Nós temos que enfrentar ele não assim com a nossa força ou com a nossa inteligência muitas vezes. Nós temos que, muitos problemas que nós passamos e temos que enfrentar, nós temos que enfrentar ele em nome de Jesus. Muitos problemas que nós temos, a nossa inteligência, a nossa força não vai resolver nada, porque o exército de Israel tinha homens muito preparados para aquela batalha. O exército de Israel tinha homens muito mais capacitados do que Davi. Mas veja que nenhum daqueles homens, em nenhum momento, ele se lembrou de Deus. Em nenhum momento eles mencionaram o nome de Deus. Eles apenas olharam para as suas forças, para as suas condições e viram que não dava para enfrentar. Mas quando Davi chegou ali, ele viu aquele filisteu, viu que aquele homem estava afrontando o exército de Deus vivo. Ele falou assim, não, eu vou para essa batalha em nome de Deus. Eu vou porque esse homem não está afrontando somente o exército, ele está afrontando o exército do Deus vivo, do Deus de Israel. E veja que aqui nós vemos uma grande diferença de quem enfrenta a batalha com sua inteligência, de quem enfrenta as batalhas com as suas capacidades. Diante de muitas situações da nossa vida, nós temos que confiar em Deus, porque para Deus nada é impossível. O nosso problema pode sim ser gigante, as nossas dificuldades sim, podem ser grandes até aos nossos olhos, mas diante do nosso Deus, elas não são nada. Nós vemos que enquanto Israel estava ali, olhando, buscando um homem para tentar enfrentar aquela situação, eles não conseguiram achar. Mas quando chegou ali Davi, um menino, um jovem, que creu em Deus, que falou que ia fazer aquela peleja em nome do Senhor dos Exércitos, ele foi vencedor. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para você na seguinte forma, que você crê em Deus. Você talvez está passando por um problema gigante na sua vida, por um problema terrível, por um problema que está te afrontando, está tirando o seu sono, está fazendo com que você não veja solução. Faça como Davi fez. Não enfrente esse problema com suas forças, com sua inteligência. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Existe uma máxima que diz que nós nunca devemos dizer para Deus o tamanho do nosso problema, e sim para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Foi isso que Davi fez. Enquanto o exército de Saul estava olhando o tamanho do gigante, Davi estava olhando o tamanho do Deus dele e sabia que em nome de Deus ele poderia vencer aquela batalha. Guarda esta palavra no teu coração e procure, você que está passando por um problema, por uma dificuldade. Às vezes as suas forças já se esgotou, as suas estratégias, o modo como você está tratando esse problema, essa dificuldade, você não sabe o que dizer, o que fazer, como estava Israel naquela situação. Mas faça como Davi, enfrenta o problema em nome do Senhor dos Exércitos, que Ele tem cuidado de você. Se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, Ele vai te ajudar nesta situação difícil e você vai poder sair desta situação como Israel saiu daquela situação e tirou toda aquela afronta. Amém? Eu quero neste momento orar por você, pedir a Deus pela sua vida. Oramos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por esta oportunidade. Nesta noite, ó Deus, eu venho pedir em prol, ó Deus, deste meu amigo, deste meu irmão que assiste, Senhor Jesus, esta programação através desta rede social. Eu venho pedir, ó Deus, para que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha ajudar esse meu amigo, este meu irmão que está enfrentando um problema, que está enfrentando uma dificuldade, Pai, a vencer, Senhor Jesus, essa situação. Deus querido, ajude-o, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e já te agradeço. Amém. Amém? Fique com Deus, Deus lhe abençoe. Creia no Senhor, que Ele pode te ajudar nesta situação difícil a qual você está enfrentando. Amém? Que Deus lhe abençoe.